colocando um asilo de pernas para o ar. No outro dia, o sol despontava no horizonte, incidia sobre a nossa cama, improvisada e nos convidara a despertar. Mais uma jornada, mais um dia excitante, mais descobertas, como sempre. Bartolomeu era o último a se levantar. Imagino que, se repousasse numa cama confortável, pararia o dia dormindo. Antes de sairmos em direção na geografia social, o mestre nos fez um convite incomum, mas que ao longo da nossa caminhada se tornou parte integrante de nossa história. Convidou-nos para uma das mais importantes tarefas da psique: não fazer nada, apenas vivenciar a arte de observar. Levou-nos para uma avenida movimentada com árvores enfileiradas. Lá nos entregou uma folha de papel em branco amassada. Deu-nos uma caneta simples e nos pediu para observar e anotar todos os sons e imagens do ambiente que nos excitassem. Não valia anotar nada que fosse construído pelo homem. O som do trânsito era ensurdecedor. O ar estava poluído e a agitação era intensa. O que poderia nos excitar a não ser o colorido das lojas, o estilo dos carros, a anatomia dos viadantes? E o que tem isso a ver com mudar o pensamento humano? O que a arte de observar tem a ver com vender sonhos? Para mim, esse exercício parecia banal, sem apelo intelectual. Não tardou muito para o mestre nos provocar. Quem não desenvolve a arte de observar tem uma inteligência superficial e uma humanidade rasteira. Pode vir a ser um depósito de informações, mas nunca construirá grandes ideias. Lembre-se de que no dia anterior eu não enxergara o complexo ser humano que estava por trás dos rituais de Salomão. Meu senso de observação estava empobrecido. Via o que todo normal acusava. Edson e Dimas também não sabiam o que fazer com o papel. Bartolomeu cantarolava para conseguir inspiração, mais nada. Olhava para cima e para os lados e continuava inerte. Os minutos se passavam e não observavam nada de interessante. Salomão era a única exceção. Diminuiu sua ansiedade obsessiva e começou a escrever sem parar. Estava entusiasmado. Dizia frequentemente, que especial, fantástico. Enquanto ele escrevia, eu estava bloqueado. O vendedor de sonhos me deu um empurrão. Só desenvolveram a arte de observar se aprenderem a mais difícil arte do intelecto humano. E não deu a resposta. Qual? Pensei eu. Momentos depois ele comentou: a arte de quietar a mente. Mentes que outrora foram brilhantes viveram uma vida medíocre porque não aquietaram seus pensamentos. Grandes escritores, notáveis cientistas, magníficos artistas plásticos dilaceraram sua inspiração porque tiveram uma mente agitada. Os pensamentos, as imagens mentais e as fantasias que podem alçar voo de criatividade também podem, quando excessivas, lhe cortar as asas, furtar a intuição e a engenhosidade. Esse é o meu problema. Imaginei, minha mente era um trevo de agitação. Pensar, inclusive bobagens, era a minha especialidade. Sempre fui inimigo do silêncio, mas sob sua palavra tentei me silenciar. Não foi difícil, pois era inundado por imagens que me cruzavam a mente numa velocidade mais rápida do que os carros transitavam na avenida em que estávamos. A poluição intelectual era o meu algoz. Meus amigos também estavam perdidos, mas pouco a pouco entramos no infinito mundo do silêncio. A partir desse momento, nossa perspectiva se aguçou. Nossa perceptividade se aguçou.
Começou a distinguir os sons agudos de um pássaro. Ele repicava uma belíssima melodia com inacreditável fôlego. Anotei em seguida outro pássaro cantou uma chorosa melodia. Momentos depois, um pombo macho fazia um ritual de cortejo para uma fêmea. Observei mais de 10 cantos extraordinários de pássaros. Eles não tinham muitos motivos para se animar nesse frio canteiro de concreto, mas, diferentemente de mim, festejavam. Observei e notei a valentia dos troncos comidos das árvores que, apesar de impermeabilidade do solo e da escassez hídrica, sobreviviam no inóspito ambiente, uma valentia que nunca tive. Mais de 10 milhões de pessoas passaram por essas árvores desde que foram plantadas e talvez no máximo 10 as observaram detalhadamente. Começava a me sentir um privilegiado no deserto social. Bartolomeu, que não conseguia nem observar um elefante à sua frente, também começou a ter êxito nesta empreitada. Contemplou 5 borboletas multicoloridas que dançavam espontaneamente usando apenas as asas. Anotou que, diferentemente delas, só bailava bêbado. Edson anotou diversos tipos de sons produzidos pelos estalidos das folhas ao sabor do vento. Elas aplaudiam despretensiosamente os caminhantes, diferentemente dele que procurava os aplausos. Dima analisou insetos que trabalhavam sem parar, preparando-se para o inverno, coisa que ele nunca fizera. Ele furtava e, como todo ladrão, era um péssimo administrador. Acreditava que a vida era uma eterna primavera, pois, após esse exercício prazeroso, dissemos uma das nossas frases favoritas: eu adoro esta vida. Nunca fazer tão pouco fez tanta diferença. Não imaginava que a natureza estivesse presente de maneira marcante no centro da cidade. Como se pode um especialista em sociedade nunca ter feito esse exercício? Pela primeira vez amei o silêncio e na atmosfera do silêncio descobri que não tive infância. Não me lembro de experiências agradáveis quando criança. Talvez tenha sido um homem rígido porque não relaxava quando menino. Talvez tenha tido ideias de perseguição, achado que os outros queriam me tesourar para trás, porque não conheci a ingenuidade quando criança. Talvez fosse um adulto depressivo, crônico e mal-humorado, porque não vivi com alegria meus primeiros anos de vida. As perdas me tornaram adulto muito cedo, um jovem que pensava muito, mas sentia pouco. Enquanto eu recordava a minha infância, o mestre parecia me perscrutar. Puxando o fôlego com vigor, comentou sobre o assassinato da infância na atualidade, uma das coisas que mais o perturbavam. Internet, videogames, computadores são úteis, mas têm destruído algo inviolável, a infância. Onde está o prazer do silêncio? Onde está a arte da observação? Onde está a inocência? Angustia-me que o sistema esteja gerando crianças insatisfeitas e ansiosas, fortes candidatas a serem pacientes psiquiátricas e não seres humanos felizes e livres. De repente, teve uma reação que eu nunca havia presenciado. Vários pais passaram por nós levando os filhos entre 7 e 9 anos para as compras. Eles estavam muitíssimos bem trajados, no rigor da moda. Todas as peças combinando. Tinham o celular na mão, mas revelavam evidente insatisfação. Alguns começavam a impor o que queriam consumir. Para não se perturbarem com seus gritos e atritos, os pais cediam. O vendedor de sonhos reagiu. Perdendo a paciência, parecendo fora de si, enfrentou esses pais.
O que vocês estão fazendo com seus filhos? Levem-nos para os bosques. Tirem seus sapatos, deixem-nos andar descalços na terra. Levem-nos para subir nas árvores, estimulem a inventar suas brincadeiras. A espécie humana se fechou numa redoma artificial de egoísmo e consumismo. Deixe-na envolver-se com outras espécies, com outros comportamentos, e parafraseou uma frase de Jesus Cristo: não só de shoppings viverão as crianças, mas de todas as aventuras da infância. Fiquei impressionada com sua ousadia diante de estranhos. Alguns pais ficaram pensativos, outros reagiram mal. Um disse: não é esse o louco dos jornais? Outro, que era intelectual e provavelmente do time da soberba, como eu, foi mais contundente: eu sou professor doutor em psicologia. Não admito essa invasão de privacidade. Dos meus filhos cuido eu. E, observando nossa aparência, disse para seus amigos: é um bando de ignorantes. Boquinha de Mel ouviu a ofensa e não conteve sua síndrome compulsiva de falar. Referendou o mestre, dessa vez com propriedade: My friend, não sou doutor de merda nenhuma. E olhando para as crianças lhe disse: desculpe pela merda, meninos. Em seguida, dirigindo-se aos pais, completou sua ideia com exageros: deixem seus filhos se lambuzarem com a natureza. Assim, nenhum deles terá a chance de ser um maluco, um bêbado e um sem vergonha como eu. E caindo em si, fez um gesto e pediu paciência. Mas estou melhorando, chefinho. Em seguida, voltou-se novamente para as crianças e tentou fazer uma brincadeira. Quem quer voar como uma borboleta? Quem quer voar como uma borboleta, levante as mãos. 3 crianças levantaram as mãos, 2 ficaram indiferentes e 3 se esconderam atrás de seus pais e responderam: tenham medo de borboletas. Os pais sentiram-se ofendidos com a petulância dos intrusos. Chamaram os seguranças que estavam na porta da entrada da grande loja de departamentos do grupo Megasoft, na qual estavam prestes a entrar. Estes não tardaram a nos expulsar de lá. Saiam daqui, seus malandros. Mas antes de sair, o mestre voltou-se para os pais que o contestavam e comentou: peço desculpas pelos meus gestos e espero que um dia, diante de seus filhos, não precisem pedir desculpas pelos seus. As ideias que o mestre semeou não foram estéreis na mente de todos os pais. Alguns, mesmo enraivecidos, começaram a perceber que precisavam fazer uma cirurgia em relação com seus filhos. Davam melhor educação para eles dentro do sistema vigente. Eles se tornavam especialistas em consumir produtos e operar computadores, mas eram cronicamente insatisfeitos, não sabiam observar, intuir, induzir. Perceberam que a natureza não era importante para a sobrevivência física da espécie humana. Não era importante para a sobrevivência física, mas para a sobrevivência emocional dela. Os estímulos da natureza tinham uma pedagogia insubstituível, superior a todas as teorias educacionais. Para expandir os horizontes da psique, começaram a frequentar bosques zoológicos, jardins botânicos. Fiquei emocionado ao ver o cuidado do mestre e de Bartolomeu com as crianças. Nunca me preocupei muito com elas, estava ocupado demais em criticar o sistema de classes sociais em sala de aula. Não entendia que o verdadeiro material da educação era o aluno, e não as informações que eu transmitia. Preocupava-me que fizessem silêncio e prestassem atenção nas aulas, mas não me preocupava, em primeiro lugar, se estavam formando seres humanos. Na tarde desse dia,
Passamos por um bairro residencial, deparamos com uma grande e tétrica construção. A grama do jardim era mal aparada. As árvores enormes faziam um sombreamento exagerado, impedindo que as plantas rasteiras florissem. O velho prédio em arcos, embora belo, tinha uma pintura desbotada, perdoe-me. As janelas eram de madeira mal conservada e pintada de verde musgo. As paredes brancas estavam imundas e descolando. A massa corrida era um asilo, mas definitivamente esse asilo não era um lugar agradável onde viver os últimos anos de vida. Muitos idosos iam para esse lugar não porque suas famílias os tiveram abandonado, mas porque simplesmente não tinham parentes próximos. A maioria das famílias tinha apenas um filho ou no máximo 2. Quando um filho único falecia ou morava em cidade distante, ou não tinha condições físicas ou financeiras de ajudar os pais idosos, eles eram impelidos para essas instituições para receberem cuidados mínimos de medicina, enfermagem e higiene. Fugiam das tramas asfixiantes da solidão. Essas instituições proliferavam nas sociedades atuais. O mestre, ao olhar o asilo, disse-nos: eis um bom ambiente para os sonhos. Vão até lá e alegrem os que lá habitam. Em nosso santo preconceito, pensamos: sonhos? Num asilo? Essas pessoas estão apáticas, deprimidas. O que mais pode animá-las? Estávamos no mundo das crianças e agora entramos no mundo dos idosos. Mundos tão distintos, mas tão iguais. O problema era que o mestre retirou a sua retaguarda. Aguardamos pelo menos suas orientações, mas elas não vieram. Quis dizer, se vierem. Disse que ia dar uma volta, mas antes que saísse, Dimas, gaguejando e piscando os olhos, expressou o seguinte: alegrar os velhinhos. Como, mestre? Essa turma está com o pé na cova. Sabia bater carteiras de idosos, deixá-los sob ataque de nervos, mas nunca conversara profundamente ou animara um deles. Dimas, o preconceito envelhece mais que os anos. Você está mais idoso que muitos deles, comentou o vendedor de sonhos. Em seguida, ouvi uma bobagem de Bartolomeu. Se for do meu jeito, resolvo o problema em 2 minutos, disse ele, insinuando uma solução mágica. Cachaça neles e o circo pega fogo. Depois que falou impulsivamente, pediu desculpas pela recaída. Edson não sabia realizar o milagre da alegria. Salomão não tinha também esse expediente. Estávamos perdidos. Quando nos demos conta, o mestre já tinha partido. Estava a 10 metros do grupo. Ia para algum lugar que desconhecíamos. O grupo se reuniu, cada um expôs suas ideias, traçamos uma estratégia, fomos em busca de materiais e, depois de 2 horas, voltamos. Boquinha estava com uma longa peruca, mascava chiclete e usava óculos escuros. Animado, nos disse: gente, vamos fingir que somos normais. Caímos na risada. Procuramos a direção do asilo. Antes que eu falasse qualquer coisa, mais uma vez Bartolomeu tomou a frente. Contou uma mentira que aprovamos. O seguinte,
Somos uma banda profissional de músicos e estamos querendo fazer show para a galera do pedaço. É de graça, não precisamos de dinheiro, mas servem uns donativos. Quando falou em donativos, eu o cutuquei. Isso não estava no script. Dimas usava um chapéu vermelho e óculos escuros tipo Ray-Ban. Isso, Ray-Ban. Eu coloquei uma peruca de cabelos longos e tranças. Salomão colocou costeletas gigantes, imitando Elvis Presley. Edson usava uma fita vermelha na cabeça e uma camiseta longa sem gola. Foi uma batalha, mas conseguimos esses materiais dizendo que ia fazer um espetáculo beneficente, com o compromisso de devolvê-los posteriormente. O pessoal da direção ficou alarmado com o nosso figurino, mas como raramente os jovens se importavam com a existência dos idosos, eles que queriam ver o que ia aprontar. Perguntava-me, o que estou fazendo aqui? Isso não vai dar certo. Foi montada uma plateia improvisada. Mais de 100 velhinhos e velhinhas sentaram-se comportadamente em frente da banda dos terrores. Levamos 2 guitarras surradas. Uma estava com um milagreiro, que dizia que aprendera a tocar na banda de sua igreja, mas era desafinado. Salomão estava com a outra, mas tocava muito mal também. Eu estava com um saxofone, tentando me lembrar de algumas notas que aprendera nas poucas aulas que tive com meu avô materno. Dimas estava com um contrabaixo e não sabia o que fazer com ele. Boquinha de Mel era o vocalista. Só podia ser, mas garantiu-nos que era afinado e que cantava em boates no tempo em que era mais ou menos sóbrio. Tocamos a primeira música, um rock romântico. Estávamos inibidos, contraídos, a voz de Boquinha de Mel era um desastre. Ele devia ficar de boca fechada, pois não conseguia acompanhar os instrumentos, embora pensasse que estivesse abafando. Os velhinhos não reagiam. Pensamos que deveria haver mais animação. Interrompemos a primeira música e introduzimos o rock agitado. Fizemos aquele show, aquele som, né? Estávamos entusiasmados, balançávamos o quadril, pulávamos, mas os idosos nada. Boquinha de Mel fazia ginástica com sua voz desafinada, mas os velhinhos não se alegravam. Pensei, estamos fritos. Em vez de servirmos como antidepressivo, pioramos a depressão desses idosos. Bartolomeu apelou, cantou seu hino nacional, um samba. Nós tentamos acompanhá-lo. Eu bebo, sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe e está morrendo. Eu bebo, sim. E repetia o refrão olhando para os velhinhos, achando que só com álcool na cabeça se animariam. Mas ninguém sorria. Ninguém mexia o corpo, ninguém batia palmas, ninguém cantava. No primeiro dia em que tentamos vender sonhos, na verdade, vendemos vexame. Olhamos para o corpo de enfermagem e assistente do asilo e vimos que eles não se abalaram. Como nós também pensávamos que os velhinhos estavam com o pé na cova, esperando a morte chegar, quando a tarde parecia uma das piores que já haviam tido desde que passávamos a seguir o mestre, ele apareceu. Ao vê-lo, várias velhinhas e velhinhos vieram ao seu encontro e abraçaram com entusiasmo. Então descobrimos que ele frequentava esse lugar. De repente, ele pegou nossos instrumentos e se distribuiu entre os idosos.
Eles mal conseguiam segurá-los, pensávamos que nem sabiam o que era guitarra, contrabaixo ou saxofone. Para nossa surpresa, os velhinhos Senhor Lauro, Senhor Michel e Senhor Lúcio, que pegaram as guitarras e o contrabaixo, os posicionaram corretamente e começaram a afinar as cordas. Em seguida, tiraram um som de arrepiar. Não acreditávamos no que ouvíamos. Do mesmo modo, uma senhora pegou o saxofone e deu um show. Fiquei pasmo, mas esse asilo não parecia um depósito de idosos. Indaguei-me. Na realidade, descobri envergonhado, junto com meus amigos e as pessoas que assistiam, que não, o asilo era um celeiro de seres humanos experientes com potenciais repressados. O mestre se deliciava em ouvi-los. Em seguida, pegou o microfone do Bartolomeu, foi até um senhor bem avançado em idade, que quase não conseguia andar, e o entregou. Babamos com sua voz inigualável. Ela era vibrante como de Frank Sinatra. Momentos depois, o mestre chamou os idosos e idosas e conseguiu se locomover para a pista e começou a dançar com eles. Entrei mais uma vez na dança. Fui uma algazarra. Os próprios velhinhos colocaram o asilo de pernas para o ar. O sorriso jorrou ao se sentirem gente. Não se alegraram de início porque os desrespeitamos. Lhes demos o pior. Achávamos que, por terem avançada idade, uma memória comprometida e uma musculatura flácida, seus ouvidos e suas emoções poderiam engolir qualquer coisa. Muitos deles haviam tido uma infância maravilhosa, muito melhor que a minha. A criança que estava dentro deles despertou do sono. Mais tarde, o mestre disse que nos enviara aos idosos, não com a intenção de que lhes vendessem sonhos, mas que comprássemos deles. Mostrou-nos que não há pessoas imprestáveis, mas pessoas mal valorizadas, mal utilizadas, mal exploradas. Ao ouvir essas palavras, percebi mais um erro que cometera. Meu avô materno, Paulo, era extrovertido e sociável. Morreu 15 anos depois de minha mãe, mas nunca entrei em seu mundo. Sentia-me rejeitado pelos meus tios e primos e acabei por rejeitar meu avô. Por trás de inocentes vítimas existem cicatrizes de um réu. Eu admirava sua habilidade em tocar instrumentos, mas nunca indaguei sobre suas lágrimas e seus medos. Nunca valorizei seu bom humor e suas experiências. Perdi muito por deixar de explorar um ser humano surpreendente. Para finalizar o dia, o mestre teceu alguns pensamentos que ecoaram na minha mente e se tornaram inesquecíveis. O intervalo de tempo entre a juventude e a velhice é mais breve do que se imagina. Quem não tem prazer de penetrar no mundo dos idosos não é digno de sua juventude. Não se enganem, o ser humano morre não quando seu coração deixa de pulsar, mas quando de alguma forma deixa de se sentir importante. Achamos muitos mortos que estavam vivos pelo caminho. Praticamos uma eutanásia psicológica. Sepultamos admiráveis seres humanos até quando damos suporte para que eles sobrevivam. Passemos ao próximo capítulo.